família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui deixar um convite para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro, que ainda não faz parte aqui da nossa família, né, que ainda não está inscrito aqui no canal, para você correr logo aqui embaixo do nosso vídeo, clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e mais importante ainda é que todos vocês que ainda não têm o sininho de notificações ativado, que ativem ele, que é muito importante para você receber aquele aviso, né, aquele recado do YouTube no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. E esse sininho também tá logo ali embaixo, né, ao lado daquele botãozinho vermelho que você clicou para se inscrever, beleza? Vídeo de hoje tem muito, mas muito assunto importante, tem polêmica, vamos falar um pouquinho sobre a partida desse sábado contra o Vila Nova, não vou me estender muito, mas vou trazer alguns detalhes importantes sobre esse jogo, vamos falar também sobre a questão da justiça, referente à liminar, que nesse momento suspende a SAF do Vasco, aí tem alguns desdobramentos que eu preciso trazer para vocês. Vou falar também sobre a situação da própria SAF, né? Os americanos da 777 Partners que continuam, que seguem aqui no Rio de Janeiro, tendo reuniões muito importantes para o planejamento, né? E para tentar solucionar os problemas que o Vasco tem nesse momento ali de contratações, reforços, treinador. Então a gente vai trazer algumas novidades muito bacanas sobre isso e vamos falar também sobre Paulinho, vamos falar sobre o atacante Marcinho, vamos falar sobre o Jefferson Savarino, né? Ex-jogador do Atlético Mineiro. E vamos falar sobre o possível novo treinador do Vasco aí, quem sabe ainda nessa temporada, que pode e deve ser ele mesmo, o Reizinho Juninho Pernambucano. Então, quem quer acompanhar, quem quer ficar por dentro do vídeo, acompanhe até o final. Como sempre também eu peço a sua ajuda, que é muito importante aqui para o nosso crescimento, para a nossa divulgação, deixando aquele like, deixando aquele joinha, né, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. E como eu falei no começo, caso você ainda não esteja inscrito no canal, corre ali embaixo e vem fazer parte da nossa família clicando no botãozinho vermelho. E outro recadinho importante aí para a turma que curte assistir jogos do Vasco, e gols, melhores momentos, estatísticas, notícias, na verdade, não só do Vasco, mas do futebol mundial. Tá tendo também a cobertura agora da Copa América de futebol feminino. Eles estão sorteando uma camisa da seleção com os autógrafos ali das jogadoras para a galera que é seguidora aqui do canal. Vou deixar o link da OneFootball aqui embaixo na descrição do vídeo. Só você correr lá, clicar nesse botãozinho lá, fazer o download e instalar de graça, que você não vai se arrepender, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouco mais sobre o próximo jogo do Vasco, né? Lembrando que após o término do primeiro turno, o Vasco ficou ali na segunda colocação com 35 pontos e mais ou menos 76% de chance de retorno, né, à Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, segundo os matemáticos ali que calculam essas probabilidades. O Vasco hoje, com esses 35 pontos, ele fica mais ou menos ali a 30 pontos de distância de conseguir chegar àquele número mágico de 65 pontos, que praticamente garante o retorno para a Série A, que é basicamente ali mais 10 vitórias, né? São 10 resultados que o Vasco pode conseguir jogando dentro de casa, enfim, jogando fora de casa já nessa próxima partida contra o Vila Nova. E para isso acontecer, temos uma ótima oportunidade, né? Vamos pegar o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco obviamente terá desfalques, não tem o Anderson Conceição, infelizmente perdemos o Riquelme ali agora por 9 meses, devido à lesão que ele teve no joelho muito séria, mas também teremos o retorno do Palácios, que volta ali como uma opção no banco de reservas, talvez o Figueiredo voltando ao time titular, né? E eu acredito na vitória. Eu acho que jogando fora de casa, de repente, a pressão vai ser até um pouco menor sobre o treinador, o Maurício Souza, né? Os jogadores que também estão ali preocupados, né? Nos últimos 5 jogos, o Vasco acabou perdendo muito a qualidade no setor defensivo. Quem sabe no próximo jogo ali o Vasco pode voltar a sair ileso, né? Sem sofrer gols. E o Maurício Souza, eu não acredito que ele vai inventar. Ele deve manter o time base, de repente até mesmo conversar com os jogadores, falando, ó, vamos voltar a fazer o feijão com arroz, vamos voltar a jogar um futebol, de repente até mais retroativo, né? Sem agredir muito o adversário que ele estava tentando, para poder voltar a vencer, que é o mais importante. Então a provável escalação do Vasco para esse jogo deve ser o Thiago Rodrigues no gol, nas laterais Edmar e o
Gabriel Dias, dupla de zaga com o Juan Quinteiros e o Danilo Boza, substituindo, né, o Anderson Conceição suspenso, meio de campo com Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê, e lá na frente, se Deus quiser, o Figueiredo voltando ao time titular. Existe a dúvida se o PEC será mantido ou não após uma péssima atuação no último jogo, mas acredito que será mantido, até porque na parte defensiva o PEC ainda é muito importante, e o Raniel centralizado, porém já com uma sombra ali. O Egnaldo entrou muito bem e pode também já ser utilizado aí nessa partida. Então acredito na vitória, para mim o Vascão ganha por 1-0. Quero saber o seu palpite aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a questão da justiça, né? Ontem tivemos um desdobramento em relação a liminar, que nesse momento tem um impasse, né? Impossibilita o Vasco a seguir com os procedimentos da SAF. E o que aconteceu foi o seguinte: a desembargadora que estava ali escolhida para tomar a decisão sobre o impedimento, né, da SAF vascaína nesse momento, ela acabou pedindo para sair do caso. Ela se julgou suspeita e ela não quis julgar essa situação. Isso aí acaba atrapalhando ainda mais, porque vai demorar mais esse processo, né? Provavelmente agora somente na segunda-feira a gente deve ter um novo desembargador sendo escolhido, e provavelmente essa decisão só deve sair no final da semana que vem. Isso preocupa muito, né? Ontem tivemos a comissão dos conselheiros do Vasco que foram escolhidos para analisar o contrato, dando ali, né, um aval, falando que a venda é recomendada, né? Eles recomendam a venda da SAF do Vasco para 777 Partners, porém a reunião do Conselho Deliberativo, que já poderia acontecer essa semana ou na semana que vem, ela não pode acontecer por essa questão judicial, né? Então a gente está no aguardo, tá esperando, vamos continuar aí aguardando, né, esses desdobramentos e torcendo para que isso tudo, né, não acabe em pizza, não acabe atrapalhando mais uma vez o nosso clube, a grande maioria da torcida do Vasco. Digo aqui sem medo, né, acho que sem medo de ter ali nenhum tipo de susto, que mais de 90% dos torcedores do Vasco, eles nesse momento são favoráveis à venda do nosso futebol por tudo que está acontecendo. São 20 anos ali de desgraças, de políticos sujos, né, que só querem o mal do Vasco, e mais uma vez isso acontecendo agora nessa questão judicial. E agora, falando de coisa boa, falando aí de notícias positivas, né? Como vocês devem saber, quem assiste aqui os nossos vídeos, os americanos da 777 Partners, existem 4 executivos que estão no Rio de Janeiro e eles continuam no Rio de Janeiro. O cara ali máximo da 777, que é o Don Drumsfield, né, que é o cara que estava, né, comandando o Manchester City, um dos maiores clubes do mundo hoje em dia, por 12 anos. Ele tá aqui no Rio, tá no Vasco ali, fazendo algumas coisas muito importantes, estudando muito, né, o Vasco nesse momento, estudando o futebol brasileiro, a liga, né, a competição do futebol brasileiro. Ele continua por aqui, né, fazendo toda essa análise, ajudando o Vasco em alguns trâmites aí, né, em questão do futebol. E o que acontece nesse momento também, que ontem foi anunciado, né, que a 777 contratou o Paulo Brax, que é o cara que era o cara forte do Internacional ano passado. Ele vem agora para ser um dos caras fortes do Vasco também, aí assim que a 777 assumir. E a outra surpresa foi a seguinte: o Johannes Spurs, que é um cara alemão, que era o cara que tinha o poder total lá do Génova, ele agora foi transferido para o Vasco. Ele não é mais funcionário do Génova, ele agora é funcionário da 777, alocado ao Vasco da Gama. Então já temos 2 executivos ali, né, o Paulo Brax e o Johannes Spurs ali, para poder fazer esse meio de campo, buscar contratações, né, investir no futebol vascaíno. Isso aí me deixa muito contente, né, me deixa muito feliz de ver já essa preocupação gigantesca da 777 com o Vasco antes mesmo da SAF ser aprovada. E agora, falando de contratações, né, eles estão no Rio de Janeiro, né, esses executivos, essas pessoas, eles estão aqui no Vasco nesse momento, justamente buscando aí essas reuniões para traçar o planejamento, traçar a transição da atual diretoria para 777 Partners e buscar também contratações e reforços tanto para dentro de campo quanto para fora de campo. Em relação ao Paulinho, te adiantou ontem para vocês, né, o próprio Johannes Spurs, que eu falei que é alemão, ele deu uma entrevista falando que ele conhece o Paulinho, que ele vê o Paulinho com excelentes olhos, como uma ótima contratação, como um excelente negócio
para o Vasco, né? E ele não quis cravar nada ainda, porque obviamente a SAF não foi aprovada. Então ele não pode chegar, ah, não, a gente vai contratar, vamos trazer. Então isso aí ele fez com muita responsabilidade de manter o sigilo, né? De manter a palavra dele, mas deixando claro que o Paulinho é um jogador que interessa não só a 777, mas interessa ao Vasco, né? Como um jogador que é cria do clube, de 22 anos, com um potencial de crescimento gigantesco. Em relação ao Savarino, surgiu essa especulação ontem que poderia ser mais um nome que agrada a 777 e provavelmente é verdade. É um jogador jovem, é um jogador que se destacou no Atlético Mineiro, foi vendido para o futebol dos Estados Unidos e poderia, né, retornar ao Brasil aí para poder ajudar o Vasco aí nessa temporada, ou enfim, na temporada do ano que vem. Em relação a um outro jogador, o Marcinho, um atacante aí muito jovem também, passagem pelo Internacional, pelo Fortaleza, hoje jogando no futebol alemão, essa contratação acabou sendo descartada, mas o próprio jogador falou, ó, o Vasco veio atrás de mim, né, a 777 fez esse monitoramento, fez essa consulta, mas hoje eu não volto ao Brasil porque tenho um contrato com o futebol japonês e eu quero cumprir esse meu contrato aqui no Japão. Então Marcinho descartado nesse primeiro momento. E agora entrando no assunto treinador, né, muita gente querendo saber, muita gente curiosa, né, e a situação é a seguinte: parece que realmente o Juninho Pernambucano é a bola da vez, é o nome forte para ser o técnico do Vasco. E por quê? Porque o Juninho, primeiro, tem ali um conhecimento de Vasco gigante, ele tem o carinho e o respeito da torcida vascaína ali, cara, na sua grande maioria, e o Juninho deixou claro que ele quer assumir o cargo de treinador, ele não quer mais trabalhar como executivo, e hoje existe algo que linka ainda mais, junta ainda mais essa possibilidade do Juninho vir a se tornar o técnico do Vasco, que é a proximidade do Juninho com o novo executivo, né, da 777, o Paulo Brax. Eles se conhecem, eles têm ali, não sei se uma amizade, mas eles têm ali um certo relacionamento e parece que uma reunião já está agendada entre as partes para estudar essa possibilidade. Não sei se o Juninho assumiria agora, se o Juninho assumiria aí no meio desse final de ano, se assumiria somente na temporada do ano que vem, mas a grande possibilidade do Juninho Pernambucano sim se tornar um novo técnico do Vasco, né, após a SAF ser implementada. Então, notícia positiva, acho que a grande maioria dos torcedores do Vasco ficaria satisfeito com isso. Eu sei que o Juninho não tem experiência ainda como técnico, mas, cara, um cara que viveu no futebol, um cara que tem, né, todo esse relacionamento com o Vasco, eu acho muito difícil dar errado, mas quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, pedir para todo mundo deixar aquele like, é muito importante você deixar o like no vídeo, deixar nos comentários sua opinião sobre todos esses assuntos. Paulinho, gostaria de ver? O Savarino, gostaria de ver? Juninho voltando, o que você acha? O que você acha sobre essa situação da justiça? Tá atrapalhando, não tá? É importante, não é? Deixa aqui que a gente quer saber. E outra coisa importante é você compartilhar o vídeo, né, para que mais vascaínos venham fazer parte aqui da nossa família no canal. E não acabou o vídeo, vou deixar agora um recado da 1xBet, parceiro aqui do canal. Quem curte fazer aposta esportiva, fica de olho aí, fica de olho que é coisa boa para todos vocês. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu! E recado importante aí para vocês que curtem fazer apostas esportivas. Aqui nós temos uma parceria gigantesca com o site de apostas 1xBet. Nesse mês de julho, quem vai levar o prêmio é você, que é assinante aqui do nosso canal. Você que fizer o seu primeiro depósito lá na 1xBet e usar aquele link, tá ali embaixo, no primeiro comentário fixado, e o código promocional Mário Vasco, você vai não somente dobrar o valor do seu primeiro depósito, ou seja, se você depositar R$50, você ganha 100. Se você depositar R$500, você ganha R$1.000. Então, porra, de graça, não tem que fazer nada, só fazer lá o seu primeiro depósito usando o cadastro e o código promocional Mário Vasco, e no final do mês você ainda vai concorrer ao sorteio de 3 camisas oficiais do nosso Vascão, uma preta, uma branca e uma camisa de goleiro. Então corre lá, clica no link, faz seu primeiro depósito, usa o código Mário Vasco para você poder levar esse prêmio para sua casa, né, em parceria com a 1xBet, que é um parceiro do canal aqui há mais de 3 anos, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal e bora para cima. Valeu!